Vamos para o nosso bate-papo. Hoje as médicas Eveline Catão, Gabriela Cavalcante, são especialistas em reprodução humana, conversam conosco aqui na CBN. Doutora Eveline, boa tarde. Muito obrigado mais uma vez em falar com a gente aqui na CBN. Boa tarde, Aldo. É um prazer estar aqui com vocês. Esse assunto é muito interessante e muito atual, né? Porque essa é a tendência presente do futuro, das mulheres preservarem sua fertilidade. Vamos saber mais um pouco. Perfeito. Doutora Gabriela, boa tarde, obrigado. Boa tarde, Aldo, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Bom, vamos começar com aquela pergunta clássica, doutora Eveline. Quais são as mulheres que devem considerar a opção de congelamento de óvulos? Olha, Aldo, toda mulher, na verdade, que não deseja ter filho no momento, ou não pode, na verdade, não deseja, não pode. Toda aquela mulher que quer programar a sua gestação, ela deve sim pensar já no congelamento de óvulos. E o quanto antes, melhor, tá? Porque muitas vêm perguntar, será que ainda serve? Será que ainda dá tempo de congelar esses óvulos? Mas, na verdade, a gente não tem um limite de idade. Porém, quanto mais jovem a gente preservar esses óvulos, melhor, mais chances de gestação. Então, não é assim, eu tenho óvulos congelados, eu tenho uma garantia muito grande de ter um filho. Não, não é assim, né? Porque garantia 100% a gente não tem, né? Mas, quanto mais jovem essa mulher tiver, principalmente o melhor custo-benefício é antes dos 37 anos, né? Depois disso, aí a gente tem que realmente avaliar se essa mulher deseja adiar a gestação, custos, tem que analisar caso a caso. Aquelas mulheres que notam, que estão preocupadas aí com a diminuição progressiva da fertilidade, elas devem dar uma atenção maior para essa questão do congelamento, doutora Gabriela? Sim, principalmente os pacientes que têm histórico na família de menopausa precoce, por exemplo, ou que elas já notam algum sinal de menopausa mais cedo, elas devem procurar um médico especialista em reprodução para justamente já ver essa questão de congelamento de óvulos, e para no futuro, né, quando elas estiverem assim aptas para engravidar, elas conseguirem ter uma chance maior. Uhum. Olha, quando a gente fala em congelamento de óvulos, o que é mito, o que é verdade, quando a gente vem para essa coisa específica da medicina, doutora Eveline? O que se questiona muito e o que termina sendo muito mito? Olha, na verdade, eu acho que não é nem tanto de verdade ou mito, mas assim, é desconhecimento geral. Elas não têm ideia. Elas querem saber, por exemplo, será que se ficar, por exemplo, muito tempo congelado, esse óvulo é de pior qualidade? Se eu descongelar com 5 anos ou se eu descongelar com 8 anos? Esses óvulos, será que esse que eu descongelei depois vai ter uma pior qualidade? Né? Isso, na verdade, pronto, é um mito. Não é? Porque o processo de congelamento, ele é feito uma única vez e não tem prazo. Ele é mantido com qualidade, né? O Conselho Federal de Medicina, ele não tem um prazo, ele não estabelece um prazo máximo. Olha, você pode ficar até, no máximo, tantos anos. Não, ele não diz, né? Mas, geralmente, a prática das clínicas, não se tem um óvulo congelado ou um embrião mais de 10 anos, né? Se tiver alguma coisa dessa, geralmente entra-se em contato para saber se deseja fertilizar. Então, assim, a qualidade é a mesma. Outra coisa que também é um mito, digamos assim, as pacientes que elas pensam que eu tenho 10 óvulos congelados, então eu posso fazer até 10 filhos. Não, isso não é verdade. Primeiro que nem todo... Quando a gente descongela, hoje em dia nós temos uma taxa muito boa de perdas. Na verdade, ela ficou mínima, essa taxa, né? Que é em torno de 10%. Se você congela 10 óvulos, nem sempre, quando eu descongelo, eu vou ter os 10. Eu tenho uma média de 9 óvulos.
E depois que a gente descongela, nem todo óvulo vai fertilizar adequadamente e formar um embrião. Então, isso é uma ilusão, achar eu tenho 10 óvulos, eu posso fazer 10 bebês. Isso é uma coisa que não é real, não é o comum, tá? Agora, uma coisa que também é bem verdade, sim, que essas pacientes, quanto mais jovens elas congelarem, elas vão ter uma taxa de sucesso semelhante a uma paciente, por exemplo, que ela não congelou da mesma idade. Então, o fato de ser um óvulo congelado ou uma gestação natural, uma paciente que tem a mesma idade, uma situação clínica parecida com a dela, a taxa de gestação vai ser aproximada, vai ser igual. Às vezes, o que a senhora diz, de fato, é a falta do conhecimento. Essa falta do conhecimento termina, inclusive, distanciando, doutora Gabriela, algumas mulheres de fazer o tratamento, né? Isso, alguns pacientes, elas têm medo de fazer o tratamento, ou então, vou congelar óvulos e não tem esse conhecimento da idade, por exemplo, que quanto mais cedo, melhor, resolvem querer congelar óvulos depois dos 40 anos. Então, essa falta do conhecimento, às vezes, afasta muitas pacientes do tratamento. Então, é cada vez mais comum hoje em dia a gente falar sobre esse assunto, principalmente nas consultas ginecológicas comuns, abordar sobre esse tema com as pacientes, falar sobre a possibilidade de congelamento de óvulos, explicar sobre o assunto para a paciente já ir pensando, e caso no futuro elas desejem congelar óvulos, já estar ciente de todo o processo, como ocorre. Existe um programa, doutora Gabriela, de banco de óvulos, é? Existe um banco de óvulos. Algumas pacientes, elas não têm óvulos suficientes ou de qualidade suficiente, e existe um banco de óvulos, tanto nacional quanto internacional. Então, todos esses óvulos são de doadoras, e essas doadoras são anônimas. Então, a paciente que tem dificuldade de engravidar com óvulos próprios, podem recorrer a esse banco de óvulos. Aí, na clínica em que elas estão recebendo o tratamento, elas vão receber todas as orientações de como proceder em relação à doação de óvulos, e é um procedimento, assim, relativamente simples no Brasil, todo anônimo, todas as pacientes que doaram óvulos são anônimas, e no Brasil, essa questão de doação de óvulos ou de gametas em geral não pode ter fins lucrativos, então não existe a possibilidade de se vender óvulos ou se comprar nesse sentido de comercializar. Uhum. Ô, doutora Eveline, antes, quando se falava nessa coisa de congelamento de óvulos, né, de in vitro, se tinha aquela preocupação com os custos e aquela preocupação de onde se fazia esse tipo de tratamento. Hoje, espalhou muito, você tem aqui na capital pernambucana, em outras capitais, clínicas especializadas, o custo também, houve um barateamento ao longo dos anos, há mais facilidades para quem deseja fazer esse tipo de planejamento, Eveline? Sim, com certeza, Aldo. Houve um barateamento, sim, dos insumos, né, dos meios que a gente utiliza, o material para realizar o congelamento. Então, é um procedimento, como a Gabriela falou, de curta temporada e de fácil execução, né? A paciente, ela vai demorar em torno de 14, 15 dias, né, no máximo, isso em média, entre o início e já o final da coleta desses óvulos. E sim, há também uma facilidade de acesso devido ao grande número de clínicas. Agora, a paciente ainda vai gastar em torno de uns 20 mil reais. Esse procedimento é realizado numa clínica de reprodução humana, né, como a que nós trabalhamos, mas também agora, com a decisão do STJ, agora de agosto, os planos de saúde, nos casos de congelamento para preservação da fertilidade de paciente oncológica, então, quer dizer, aquela paciente que tem um câncer, o plano de saúde, ele é obrigado a custear isso daí. Então, a paciente, ela deve procurar uma clínica de reprodução humana, já com a assessoria jurídica, ela tem direito a todo o processo, não tem nenhum custo, o plano de saúde cobre.
né? Com relação ao SUS, o SUS, ele realiza, sim, esse serviço, só que nós temos carência de serviços do SUS em todo o Brasil que realizam esse procedimento. Então, não houve nenhuma mudança com relação a essas pacientes do SUS, né? Mas a paciente que tem um plano de saúde, ela tem acesso gratuito. E nas que quiserem preservar, sem ser na condição de oncológica, de câncer, aí sim ela teria um custo mais ou menos de 20 mil reais, o que é um custo ainda elevado, mas comparado antigamente, que se gastava em torno de 50 mil reais, então ele caiu bastante, e a tendência é que os estudos evoluam com novos meios de cultura e técnicas que possam dar mais um acesso a livre à população, né? Deixa eu falar só mais uma coisa. Pois não. Aquela paciente também, ela pode fazer o que a gente chama, até a Gabriela falou, né? Tem a doadora, né? Ela pode ter uma troca, então ela pode doar uma parte dos óvulos de forma anônima e ganhar o seu congelamento. Isso também é possível para aquelas pacientes que de repente não estão com condições de pagar um congelamento de óvulos. Então, ela fazendo essa doação, ela ganha dela. Existem vários caminhos, né? Agora, a senhora tocou num assunto aí, doutora Eveline, que é a questão da mulher que fez o tratamento oncológico, da mulher que faz o tratamento oncológico. Doutora Gabriela, nesse caso específico, de quem está fazendo o tratamento oncológico ou fez, os critérios mudam para esse congelamento? Não, o congelamento de óvulos, a princípio, surgiu principalmente querendo visar essas pacientes de congelamento de óvulos para pacientes oncológicas, porque algumas medicações, quimioterapia, radioterapia, podem lesar os ovários. Então, essas pacientes, antes de serem submetidas ao tratamento de quimioterapia ou radioterapia, elas passam pelo tratamento de congelamento de óvulos. E esse é o mais rápido possível, para não atrasar o tratamento da quimioterapia. E ele pode ser feito em qualquer fase do ciclo menstrual da paciente. Então, a gente não espera um novo ciclo para começar o tratamento. A gente já começa o tratamento assim que a paciente chega na clínica, para agilizar o máximo possível. E a paciente no futuro, depois que terminar seu tratamento de câncer e quiser engravidar, ter seus gametas preservados o mais preservado possível e conseguir engravidar mais para frente quando tiver já curada da doença de base, né? Olha, quanto tempo os óvulos eles podem permanecer congelados? Ele não tem prazo determinado, não tem prazo de quanto tempo ele pode ficar congelado. Hoje a gente não tem um limite máximo. Existem casos de mais de 10 anos de óvulos congelados que foram descongelados e fertilizados e geraram embriões e bebês saudáveis. Então, até hoje não tem um prazo, se for bem conservado, numa clínica responsável, com todos os meios de cultura de congelamento de qualidade, eles podem ficar congelados por um prazo indeterminado. Entendo. Agora, nesse caso específico, a paciente ela vai pagando mensalmente pelo congelamento desses óvulos, pela manutenção dele na clínica, Isso, o congelamento, ele faz o pagamento do congelamento, de todo o procedimento do congelamento de óvulo. Existe uma taxa, normalmente é anual ou mensal, para se manter esses óvulos congelados. Mas a taxa de congelamento é um pouco mais acessível, não chega a ser o mesmo valor de um tratamento, é uma mensalidade de um custo mais baixo para manter esses óvulos congelados, os custos de manutenção, e pode ser pago anual ou mensalmente. Tá. Agora, do ponto de vista clínico, doutora Eveline, existe alguma coisa que impeça a mulher de fazer esse tratamento, de fazer esse congelamento de óvulos? Olha, não existe, a princípio, nenhuma contraindicação, porque se até mesmo a paciente oncológica, a não ser que isso vá, esse atraso de 14, 15 dias, vai impactar na sobrevida dela, tá? Mas numa paciente que tem outras alterações de infertilidade, da reprodução, como miomas, endometriose, ovários policísticos, não tem nenhuma contraindicação, até mesmo a paciente saudável, inclusive, não tem nenhuma contraindicação a ela se submeter a esse procedimento.
Pacientes que possuem aquelas doenças de alteração da coagulação do sangue, que são conhecidas como trombofilias, elas podem sim se submeter a esse processo de estímulo de ovulação, que é um procedimento curto, e aí a gente utiliza, inclusive, medicações anticoagulantes durante esse período para propiciar uma maior segurança. Mas, a não ser que ela tenha um ovário com um acesso muito difícil, que vá arriscar, isso é muito raro. Então, esse procedimento é um procedimento acessível a todas as pacientes, inclusive as oncológicas. Taxa de sucesso, doutora Eveline, doutora Gabriela, é possível pré-estabelecer? Sim, vai depender da idade, né? Então, o que é que a gente diz primeiro? Chega uma paciente em torno de 30 até 35 anos. Então, quantos ovos ela tem que ter para a gente? Olha, eu acho que isso aí é uma chance de mais de 85%, quase 90% de você realmente ter um bebê. Se ela consegue congelar pelo menos uns 10 óvulos, 5, 10 óvulos, ela tem essa chance, quase 90% de ela descongelar ter. Agora, chega uma paciente de 40 anos. Então, qual a chance dela ter um bebê? Ela não vai, 10 óvulos para ela é pouco, então ela precisaria um pouquinho mais, em torno de 15 a 20 óvulos seria uma boa margem de segurança para ela garantir pelo menos um bebê. E aquela paciente acima de 44, 45 anos, então ela teria que ter uma quantidade de óvulos muito grande. E geralmente elas não possuem essa quantidade, porque já está se aproximando da menopausa e essa reserva dos ovários, a quantidade de óvulos ali vai caindo. Então, ela precisaria ter uma quantidade de 25, quase 30 óvulos para poder ter uma gestação. É por isso que a gente diz, é melhor eu ter 5 óvulos aos 35 anos do que ter 20 óvulos aos 42, 43, né? Porque é a qualidade genética que vai caindo. Então, a chance de sucesso para uma paciente que congela uma média, a média esperada para a sua idade, aos 35 anos, é em torno de 85%, tá? Isso agora de acordo com as últimas publicações, e de uma paciente que tem 44 anos, é em torno de 15% de sucesso, quando ela descongela uma quantidade, pelo menos, de uns 20 óvulos. É uma realidade dura. O fator idade, de fato, é importante nesse aspecto. Seguimos pela CBN, congelamento de óvulos, pauta do nosso debate. Eveline Catão, médica ginecologista, especialista em reprodução humana. Gabriela Cavalcante, médica ginecologista, também especialista em reprodução humana, conosco aqui na CBN. No primeiro bloco, as senhoras trataram de certa forma, desmistificar algumas coisas com relação à reprodução, ao congelamento de óvulos. E uma coisa interessante, doutora Eveline, citada no bloco anterior, foi essa questão da idade, que de fato é fundamental, né? Quanto mais jovem, a tendência, né, da qualidade dos óvulos é de ser melhor. Quando a gente fala em avanço de tecnologia, quando a gente fala em avanço especificamente nessa parte da ciência de congelamento, o que pode se prever para frente, doutora Eveline? Olha, eu antes de falar para frente, eu vou falar um pouco para trás, na verdade, do que já houve, né? Hoje em dia a gente congela uma técnica, talvez as pessoas não saibam, e por isso, além de ser mais eficiente, baixou o custo, né? Antigamente as técnicas de congelamento eram mais demoradas, a gente usava mais meios, e hoje em dia a gente consegue congelar rapidamente, e aí numa temperatura em nitrogênio líquido, né, que é menos 197 graus. Então, isso daí conserva bem os óvulos, então você consegue ter uma melhor qualidade do óvulo em si, que ele não vai ter alteração nas estruturas como tinha antes, porque entrou gelo e, de repente, terminava destruindo ali aquela célula. Então, isso já houve uma melhora. É muito mais rápido para o embriologista, que é quem geralmente trabalha, o profissional que trabalha com isso no laboratório, não nós, né? Nós fazemos o procedimento da punção.
E a perspectiva, na verdade, é que a gente consiga, com relação ao processo, ele realmente está excelente. Eu espero que venha alguma coisa mais moderna, mas é com relação mais a custos, né? Porque a gente consegue agora, um congelamento se congela no mesmo dia, em pouco tempo, num intervalo de minutos, horas, e aí você já tem um embrião, um óvulo congelado, né? Mas é que ele consiga de uma forma realmente que fique mais barato, porque o procedimento em si de congelar e descongelar, ele é bem veloz. Já está no top, né? Ô, doutora Gabriela, a gente fala muito dessa coisa do congelamento de óvulos, sempre é a mulher, sempre é a mulher. E a idade, a mulher mais jovem, e todo o processo termina sobrando mais para a mulher. Mas isso é uma coisa que deve ser dividida, porque os homens têm que ter uma participação gigante nesse processo, e tem aquela coisa, né? Às vezes a mulher não engravidava, e sempre a culpa da mulher, quando muitas vezes o homem é que não podia, por uma razão ou outra, engravidar, né, doutora Gabriela? Isso, o homem também tem que participar. A gente fala que é uma infertilidade do casal, uma infertilidade conjugal, né? Então, não é problema da mulher nem problema do homem, é o problema dos dois. Então, os dois têm que ser investigados, em caso de infertilidade, os dois têm que ser investigados, tanto o homem contra a mulher, e o homem também tem que participar de todo esse processo com a sua parceira, porque já é um processo difícil, complicado, tanto emocionalmente também. Então, quanto mais o casal tiver unido, mais fácil o processo fica. E o homem também tem que ser investigado. Existe também técnicas de congelamento de sêmen, em caso de homens que precisam congelar o sêmen por algum outro motivo, também por motivos oncológicos ou algum processo infeccioso, ou cirurgias que eles precisam, a cirurgia testicular também pode ser congelado o sêmen. E quanto mais o casal tiver alinhado, melhor para o tratamento, né? Então, o homem também precisa, o homem tem muitas questões em ir para o médico, em vergonha. Então, a gente também tem que debater muito essa questão da infertilidade do homem, da saúde do homem em si, para poder trazer ele mais para perto da medicina, dos médicos, e tornar esse processo de infertilidade menos doloroso. Perfeito. Quando a gente fala nessa reprodução assistida, doutora Eveline, do ponto de vista da ética do médico, da ética da ciência, existem pontos que devem ser levados em consideração, doutora Eveline? Com certeza, Aldo. Não só toda a medicina, na verdade, né? A começar pelo sigilo, e existem, na verdade, normativas, tá? Não é só da Clínica Arte Fértil, não é só de Pernambuco. Na verdade, a gente tem uma rede latino-americana e ela tem todas as especificações. Por exemplo, eu vou congelar um embrião, estou casada, e aí, no caso de divórcio, o que é que eu vou fazer com esse embrião? A gente vai doar? Com quem que fica? Caso de morte, se vou doar meus óvulos, e se a receptora tiver uma alteração, uma doença naquele filho que precise, de repente, descobrir quem é a mãe, como é que isso vai acontecer? Então, existe uma regulamentação, existe uma proteção jurídica, não só ética, não é? Porque o médico, ele deve, sim, respeitar as normas do conselho vigente, né, de cada país, e ele deve respeitar isso. Então, no nosso, aqui no Brasil, o anonimato, ele é garantido, inclusive, num caso fortuito desse, de uma doença, necessitar, de repente, da pesquisa dessa doadora biológica dos óvulos, isso seria um contato entre médicos, né? Não seria revelada essa identidade. Cada país, ele tem um código de ética específico. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não pode comercializar órgãos, gametas, no caso, óvulo ou o sêmen, né, que é o espermatozoide, embriões, a gente não pode fazer isso, né? Quem doa, o homem que vai lá, doa para o banco de sêmen, ele doa porque ele é altruísta, porque ele entende que
quer ajudar um outro homem também a ser pai, por várias motivações, até mesmo porque ele gosta da ideia de perpetuar a espécie com a genética dele, porque ele acredita ter uma genética boa, e de fato deve ter para ser um doador, não é? E, então, assim, o que é que a gente faz? Todas essas normativas, determinações, elas devem sim ser cumpridas e são cumpridas pelos bons profissionais, né? E atualmente a gente tem sim um número de médicos e profissionais também que trabalham isso com as clínicas muito, muito corretas. Aqui no Brasil, de vez em quando estoura um escândalo, porque trocou o material genético, e, na verdade, aqui não, as clínicas, elas têm um padrão, um rigor a ser seguido, existem órgãos que regulam isso, elas querem saber se a paciente, a quantidade de óvulos, a quantidade de embriões, se engravidou, se não engravidou, para onde que foi, porque se eu for doar, eu não posso doar simplesmente um embrião meu e doar 5 embriões ali naquela mesma região. Por quê? Por causa do risco de um irmão, entre aspas, né, mas na verdade com a mesma carga genética, se encontrar. Então, a gente tem uma determinação, você tem que mandar para uma área longe, pelo menos 1 milhão de habitantes mais. E isso, existe todo um controle que é muito rigoroso, né? Tudo que a gente faz geram relatórios que são controlados por esses órgãos, e todo bom profissional, ele respeita essa ética, sim, de embriões. Então, é basicamente isso. Importante a senhora falar isso, porque tem essa questão médica, e pelo que a senhora deixou bem claro, tem uma questão jurídica que deve ser seguida, né? Também, né, doutora Avelina? E assinada previamente. A gente, antes mesmo de iniciar um processo, a gente vai dizer, olha, você vai iniciar um procedimento que você primeiro vai autorizar eu fazer esse procedimento você vai ter uma anestesia, que é uma sedação, é simples, é como a da endoscopia, mas é um procedimento, sim, invasivo, e vão gerar óvulos, embriões, ou no caso dos homens, a coleta, o espermatozoide. E aí? E se acontecer alguma coisa? Eu tive um caso, vou falar rapidamente, de uma paciente que na véspera dela transferir os embriões para o útero, na verdade, não transferiu os embriões. Eu ia coletar os óvulos e o parceiro não chegou nem a coletar o sêmen, né, que é o esperma, porque ele, infelizmente, foi assassinado. Então, ela queria retirar esse sêmen do testículo ou do epidídimo que fica ali em cima do testículo depois de ele morto. Isso é possível? Sim, é possível, se ele tivesse autorizado isso em vida. Tá? Então, assim, existem várias questões delicadas. Você tem que dizer claramente antes o que você vai fazer com aquele material. Não é simplesmente decidir na hora e nem depois. Perfeito. É muito importante repassar isso. Doutora Gabriela, congelar o óvulo diminui a chance de engravidar de forma natural? Não diminui a chance de engravidar de forma natural. A gente às vezes acha que, por exemplo, quando a gente vai retirar os óvulos, a gente está tirando uma quantidade daquela paciente que no futuro vai fazer falta. Não necessariamente. Ela vai poder conseguir engravidar naturalmente, normal. Se a paciente, por exemplo, congelou o óvulo porque ela está solteira, ainda não tem previsão de engravidar, e eu quero engravidar daqui a 4, 5 anos, mas no meio do caminho ela encontrou um parceiro, conseguiu resolver engravidar naturalmente, não tem nenhum problema. A coleta de óvulos não vai interferir na fertilidade da paciente. Então, não tem nenhum problema. Muitas pacientes acham também, estou tomando anticoncepcional, estou guardando meus óvulos para no futuro, quando eu liberar, ter esses óvulos também não interfere. O uso de anticoncepcional também não vai guardar esses óvulos, eles vão ser perdidos todo mês. Não vai frear essa infertilidade, né? Então, nem retirar os óvulos para o congelamento vai interferir na fertilidade da paciente, também nem o uso do anticoncepcional vai guardar esses óvulos. É bom falar, porque muitas pacientes têm essa ideia de que está usando um anticoncepcional, estou guardando esses óvulos, não estou gastando. Mas isso não ocorre. Quer dizer, pelo que eu entendi, é o contrário, né? Quando se congela, você termina tendo a possibilidade de manter isso de melhor qualidade, né?
Exatamente. Quanto mais cedo, principalmente abaixo dos 37, 35 anos, a gente vai ter uma qualidade maior. Então, a retirada dos óvulos para congelamento, em vez de diminuir a fertilidade, porque eu vou estar perdendo meus óvulos naquele momento e diminuindo minhas chances de engravidar naturalmente, não. Vou ter minhas chances de engravidar naturalmente, normalmente, e vou ter um estoque de óvulos para no futuro, se eu quiser engravidar mais tarde, eu conseguir engravidar com as chances maiores. Perfeito. A outra coisa, doutora Eveline, doutora Gabriela, não há mais razão para uma mulher, para um casal aqui no Recife, se deslocar para um outro estado, região sul, sudeste, para fazer um tratamento de congelamento de óvulos, né? Hoje, nós temos aqui no Recife essa tecnologia colocada. No caso, a Ascarte Fértil é bem específica nesse aspecto, né, doutora? Isso. Né? Não há necessidade nenhuma. Eu digo para as minhas pacientes, não, eu vou para São Paulo, vou para Brasília, vou para fora. Na verdade, o que está acontecendo eu recebo pacientes de várias partes do mundo, tá? Primeiro, aqui no Brasil, o custo é bem melhor, é bem mais em conta do que nos Estados Unidos, na Europa. Então, as pacientes, elas procuram aqui, vêm para o Brasil, porque o custo é bem menor. E também elas gostam dessa assistência do médico brasileiro, né? Porque nós temos nós somos mais próximos dos nossos pacientes, digamos assim, temos mais empatia. Uma outra coisa, eu digo, olha, não tem para que você, a não ser que você vá atrás de um determinado profissional, aí sim. Mas com relação a recurso tecnológico, qualquer tecnologia, qualquer exame que você necessitar, você tem acesso sim aqui em Recife, não só na Arte Fértil, creio que nas outras clínicas também, né? Então você vai ter acesso. E muitas vezes a paciente vai gastar muito mais com passagem aérea, ela deixa de trabalhar aqui, não só ela, o marido, então é uma dupla supressão de recursos, não é? E o estresse, né, emocional, de você vai e volta. Então, aqui é muito mais prático. Então, não tem, eu acho que não justifica uma paciente, a não ser que ela queira determinado profissional ou clínica, sim. Aí é o desejo de cada um, né? Doutora Gabriela, muito obrigado pela atenção. Feliz ano novo para a senhora. Até um próximo encontro com a gente aqui na CBN. Obrigada, Aldo. Feliz ano novo para vocês também. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito grato. Doutora Eveline, um feliz 2024 para a senhora, pela atenção, muito obrigado e até o próximo encontro, viu? Obrigado, Aldo. Feliz Natal para vocês, feliz ano novo também, que seja de muita fertilidade em todos os aspectos, não só para quem quiser os filhos, tá? Então, só mais um detalhe, quando você falou do congelamento de óvulos, uma coisa que a gente espera é que a gente tenha uma taxa melhor de descongelamento, isso é muito importante, né? Que de repente a gente congele 100% e descongele 100%. Os 100%. Tá bom. Muito obrigado às senhoras, feliz ano novo.